Olá, povo de Deus, aqui que vos fala presbítero Geilson Francis, e nós estamos aqui para mais um dia de aula de escola bíblica. Espero que você esteja bem, espero que você esteja conosco até o final desse vídeo. Com certeza Deus tem uma bênção para entregar para você a partir desse momento. Tá? Então, sem mais delongas, sem demorar mais, vamos iniciar nossa aula de hoje, tá? Então, nós vamos estudar a lição de número 3, né? A encarnação do verbo, primeiro trimestre de 2025, EBD Adultos. E o nosso textual diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, tá? Gente, esse texto áureo já mostra pra gente aquilo que nós vamos estudar a partir desse momento. A partir desse momento, nós vamos estudar sobre a encarnação de Jesus, né? E o corpo físico. Jesus se encarnou em um corpo físico ou ele era um fantasma? Ou seja, a nossa lição de hoje basicamente vai se fundamentar em cima disso, dessa discussão que aconteceu nos primeiros séculos, né, através de uma heresia que surgiu, uma das primeiras heresias que nós tivemos que combater, ok? Então, nós vamos iniciar essa aula já sem mais delongas, tá? A verdade prática diz o seguinte: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Beleza, Geilson? Então, bola para frente. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 João capítulo 1, a partir do verso 1 ao versículo número 3. É a leitura bíblica da revista, tá? E capítulo 4, verso 1 a 3, e 2 João, capítulo de número 7. Então vamos lá, diz o seguinte: não é capítulo número 7, é capítulo 1, versículo número 7, certo? É capítulo 1, versículo número 7. Então vamos lá. O que era desde o princípio e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então olha, nós vimos com os olhos, nós contemplamos e as nossas mãos tocaram. Então nós fizemos tudo isso porque a vida foi manifesta e nós a vimos. Mais uma vez, olha, eles assim, olha, foi presencial. Jesus não era um fantasma, tá? Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo de número 4, verso 1 a 3, diz o seguinte: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Olha aí, como nós vamos conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ok? E o que vimos, ou melhor dizendo, desculpa, voltando aqui, né? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus, que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. E agora 2 João, capítulo 1, verso 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Para você ver como a fala de João ela é direta para essas pessoas, né? Para essas pessoas que pregavam esse tipo de ensinamento na igreja do primeiro século. Que ensinamento é esse, Jesus? É o que nós vamos ver a partir de agora. Então, a introdução diz o seguinte: vamos começar a apologética
cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana, teve corpo físico humano, e a presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. E a palavra-chave é a palavra, né, ou a palavra da heresia que se levantou no primeiro século. Então, qual é essa heresia? É chamada de docetismo. Docetismo. Geilson, o que é docetismo? Fica conosco, você vai aprender. Vamos lá. Heresias que negam a corporeidade de Jesus. Então, o que é o docetismo e o que eles pregam e o que eles acreditam é o que nós vamos estudar a partir desse momento, tá? Então, diz o seguinte, o termo vem do grego dóquio, que significa ter aparência. Então, o docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido o corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Então, a humanidade de Jesus era simplesmente uma aparência. E eles negam que Jesus tenha tido um corpo físico. Muito bem, gente. Então, é isso o docetismo? É. Basicamente, da forma mais simples que você possa imaginar esse conceito é exatamente esse. De que o docetismo é uma heresia antiga, que eles negam o corpo físico de Jesus. Jesus não tinha uma figura humana, vamos dizer assim, né? Coisa que é negada, a Bíblia nega completamente exatamente essa doutrina. Nós vemos João combatendo, nós vimos agora na leitura bíblica em classe, combatendo essa heresia, certo? Então eles acreditavam nisso. Mas bola para frente, vamos continuar. E o que os docetas ensinavam sobre Jesus? O que eles ensinavam a respeito de Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. Então, como toda heresia, né? Toda heresia ela faz isso, né? Ela tenta pegar não só o que é da Bíblia, o que está na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, mas eles pegam outra fonte para poder dizer que, para confirmar ou justificar aquilo que eles estão acreditando. Nós temos, por exemplo, os mormons, que tem seu livro específico, né? Tem um livro lá que eles acreditam que ele segue a doutrina e tal. Nós temos os adventistas também, que tem uma farta literatura sobre o Wayne White, coisa assim, que eles acreditam piamente também naquelas profecias que ela faz, né? Então, sempre tem algo para poder... É como se a Bíblia ela não fosse suficiente. A Bíblia não é suficiente para as seitas, meu querido. Para as heresias, para aqueles que proferem heresia. A Bíblia não é suficiente, tá? E a Bíblia ela é mais do que suficiente para a nossa salvação. E é o que nos dá segurança na espiritualidade, naquilo que nós acreditamos. Então, os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora da escritura da palavra de Deus, contrárias inclusive à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca na humanidade de Jesus como um verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve amigos, né? Zacarias e Isabel, José e Maria, que eram os pais de Jesus, os vizinhos e primos, pastores, Simeão e Ana, sem contar o enfoque no desenvolvimento físico de Jesus, né? Então, Geilson, onde é que está? Vamos ver nos versículos que vêm a seguir. Ó. Lucas capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Lucas 2, 4 e 5 diz também: subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Olha, tem um local, porque eles foram por recenseamento, né?
Então foi convocado pelo rei Herodes um recenseamento, eles tiveram que ir para Belém, porque eles eram da casa e da família de Davi, também para se cumprir a profecia de Isaías, que de Belém viria o Salvador. Né? Então, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, Jesus, ele tinha pai e ele tinha mãe. Então, isso não existe nada mais humano do que isso. Né? O que mais, Jailson? Vamos embora. Lucas, capítulo 1, 36 e 58. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho, prima de quem? De Maria, né? Em sua velhice, e este, o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Muito bem, Jailson. Mais, Lucas capítulo 2, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho, e foram eles um dos primeiros que chegaram à cena ali onde Jesus estava quando tinha acabado de nascer. Os pastores receberam um anjo veio até eles e eles foram adorar a Jesus. Chegaram lá, né, antes disso passaram por Herodes. Herodes, isso é lá em Belém, né? Herodes apontou, mas estava com aquela vontade de matar o menino porque ele era o rei. E muitos estavam dizendo que era o rei do judeu que tinha acabado de nascer. Então, por ciúme, ele estava querendo fazer isso. Então, eles disseram para os pastores, olha, quando vocês forem lá adorar, e depois vocês passem aqui novamente, porque eu quero saber o local exato onde o menino está, porque eu também quero ir adorar, mas ele queria matar. Fato esse que fez com que Deus viesse novamente através do anjo do Senhor, foi por sonho, não lembro, e dissesse, olha, vocês vão por outro caminho, porque Herodes quer matar o menino, e eles foram. Quando Herodes percebeu que eles tinham ido por outro caminho, que tinham enganado ele, mandou matar todas as crianças, né, ali naquela região de Belém, de 2 anos para baixo, para ver se no meio desse bolo todo aí, Jesus ele também iria. Então foi isso que aconteceu, né? E mais uma vez, os pastores ali com uma comprovação da humanidade e corporeidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a confirmação, acredito, não veio todo, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do tempo, servindo a Deus em jejum e oração, de dia e de noite, ela queria ver a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E por fim, Lucas capítulo 2, verso 40 e 52, e o menino crescia. Olha, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, ou seja, ele crescia, nada mais humano do que Jesus crescia. Jesus nasceu, Jesus tinha pai e mãe, Jesus tinha irmão, tinha prima de Maria, tinha família, nada mais humano do que isso, nada mais corpóreo, né? Jesus tinha uma família, Jesus tinha pessoas, ele não nasceu ao léu, ele não era bastardo, não, ele nasceu, tinha uma família, nasceu em um local, né? Então não tem como a gente alimentar esse tipo de heresia que os docentistas alimentaram no primeiro século, né? Voltando para o nosso texto, vamos agora para o tópico de número 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma, né, e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Jesus o verdadeiro humano. Então ele não era verdadeiro humano, ele era só divino, né? Mais ou menos isso que eles acreditavam. Ele não era, ele foi simplesmente, ele ensinava, né, o Marcião,
que negava, né, melhor dizendo, que Cristo era verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na sua opinião, na opinião dele, era apenas uma aparência, uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara, de maneira direta, que Jesus nasceu, mencionado até mesmo o local. Jesus nasceu em Belém, a época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do seu crescimento corpóreo, como nós já vimos, né? Então, tudo isso, gente, tudo isso, a Bíblia fala exatamente tudo isso. Ó, Jesus nasceu em Belém, Mateus 2:1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém, guiados por uma estrela, foram ver Jesus. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, na cidade de Davi, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Lucas 2:1. Naqueles dias de César Augusto César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Foi por isso que eles subiram para Belém e foi lá que Jesus nasceu. Jesus, ele nasceu num ambiente ali em que as pessoas estavam indo para aquela cidade, né, para Belém. Não tinha mais hospedaria, então eles tiveram que ir para uma estrebaria e Jesus nasceu no meio de animais, né? Você vê uma coisa tão simples e tão humana. Mais do que isso, Jesus não nasceu em berço de ouro, graças a Deus por isso, né? Jesus não nasceu em berço de ouro, Jesus nasceu entre os animais. O mundo não tinha nem onde receber. Onde é que vamos receber o rei dos judeus, o rei do mundo? Vai para a estrebaria cheio de animais. Não tinha nem onde receber, né? Então, João capítulo 2, verso 21, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Quando Jesus dizia que ele deveria sofrer, mas ao terceiro dia vocês vão derrubar esse templo, mas em 3 dias eu hei de reedificar. Ele estava falando sobre o seu próprio corpo, a sua morte, a sua ressurreição. Você está me ouvindo? Está percebendo aí a historicidade? Jesus, ele não é algo que apareceu e desapareceu, ou só um conto de fadas, um mito, não. Jesus, ele é um personagem histórico na humanidade, tá? Muito bem, Jesus. Entendi tudo. Então você já pode ir para o tópico de número 2. Então bora. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. É isso que nós vamos estudar a partir desse momento. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Então vamos lá. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seu aspecto humano. Quando a gente está estudando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente aprende isso, né? Quando a gente vai estudar no seminário, a gente aprende isso também. Que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas apresentam um Jesus humano. E o evangelho de João apresenta eminentemente Jesus como um ser divino, né? Então pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Jesus era a palavra. Ele estava na formação do mundo. Haja luz, houve luz. Haja terra, haja animais. Então a palavra estava participando da criação. Glória a Deus por isso. A palavra participou da criação. A palavra traz à existência aquilo que não existe. Você que está aí, meu querido. Você que está aí. Você que está passando aí. Minha situação é impossível de se resolver. Deus traz à existência aquilo que não existe. A sua palavra traz à existência aquilo que não existe. No começo do mundo, da criação, o mundo veio do nada. Através da palavra de Deus, ok? Então, isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. A palavra já estava presente antes da criação, antes de que houvesse matéria, antes que houvesse humanidade. A palavra já estava lá. Mas João nunca perde de vista o verbo que se fez carne.
O verbo que se fez carne. O verbo estava no início, não tinha corporeidade, estava da criação, mas esse verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É o verbo que não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, ele habitou entre nós, mas também foi visto por milhares de pessoas. Dezenas de pessoas foram testemunhas, por exemplo, da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é a reafirmação apostólica? O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso não pode parecer uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar muita ênfase, é fato, né? Mostrar ênfase de que eu vi. Eu vi, não é fantasma não, tá? Eu vi, daí dá ênfase, sem deixar dúvida alguma que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos do credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Então nós vemos aqui nessa lição, além de afirmar o que a Bíblia diz, né, que Jesus veio de maneira corpórea, e aí as passagens bíblicas que nós que estamos citando, vêm colaborando com isso, mas também situar Jesus como um indivíduo histórico. Ok? Jesus é um indivíduo histórico. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Jesus é alguém da história. Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne, né? Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Jesus nasceu segundo a carne. Jesus nasceu, ele foi um ser corpóreo, segundo a carne, ele sofreu e padeceu, ele era da descendência de Davi, segundo a carne. Ok? Então Jesus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Muito bem, Jesus. Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era da cidade de Cerinto, né? Era da mesma cidade de Cerinto, o Doceta, né? Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Então, é um dos livros mais antigos que nós temos aí no Novo Testamento, né? Assim, mais recentes, vamos dizer assim, melhor, né? Então, nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclareceu de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, isso aqui eu acho maravilhoso. Por quê? Para você ver como essa heresia, ela toca no fundamento do cristianismo. Porque se a gente corroborar com esse pensamento de que Jesus realmente não veio em carne, então se Jesus ele não veio em carne, ele não teve um corpo real. Se ele não teve um corpo real, ele também não morreu. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, qual é o fundamento da nossa fé? Qual é o fundamento da nossa fé? É isso que eu quero mostrar para vocês. Qual é o fundamento da nossa fé? Olha, mais uma vez, corroborando. Os discípulos tocaram no corpo de Jesus depois de ressuscitado. Jesus ressuscitou. Qual é o... Se não houve corpo, se não morreu, não ressuscitou, não tem corpo. Não tem cristianismo, não tem. A gente está aqui brincando. Né? Então, João capítulo 20, verso 27 e 28, depois disso, Tomé põe aqui, né? Do Tomé dizendo, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão, põe-te no meu lado, Jesus dizendo, põe aqui onde a lança entrou, e não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Tomé respondeu, disse, Senhor meu e Deus meu. Agora eu estou acreditando, né? Ele acreditou depois que viu Jesus, ele tocou em Jesus, ele viu o corpo de Jesus ressuscitado. E nós temos mais, 1 João 4,3, todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Muito bem. Mas, 1 Coríntios capítulo 15, gente. Se Jesus não tem corpo físico, logo ele não morreu. E se ele não morreu, logo também não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, então, gente, não tem cristianismo, não tem, estamos aqui brincando de uma religião. Só que eu não acredito que o cristianismo é uma religião. Eu não quero viver como religioso. Eu quero viver para Cristo, com Cristo. Viver uma vida, uma fé real, em uma pessoa real, viva, histórica, que está comigo através do Espírito Santo. Eu quero viver essa fé. Não quero viver uma fé só de igreja, de ir para a igreja e voltar, de pregar o evangelho ali em cima de um púlpito, não, mas eu quero viver esse Cristo de uma maneira real. Como ele é real. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 15, 1 ao 3, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, tá vendo? Segundo as Escrituras. E se Cristo não ressuscitou, tá? O versículo 17 e 18 agora, é vã a vossa fé, tá vendo? Se Cristo não ressuscitou, é vã a tua fé. Tua fé é vã. Deixa eu apontar. Ó. Tua fé é vã. Tá? Se Cristo ressuscitou, vã é a tua fé. E ainda permaneceis os vossos pecados. Ou seja, não tem perdão de pecado. Não tem. Você está no teu pecado ainda. Não teve perdão. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Até os que morreram sem esperança alguma, gente. Então é isso. Vamos acreditar nisso? Claro que não, né, gente? E é isso mesmo que que nós precisamos fazer. Uma crença herética. E ele ainda diz mais, né? Ele expõe os docetistas, ele expõe como hereges e enganadores, né? Os docetas são chamados de enganadores por João, né? 2 João 1,7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus vem em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, bola para frente. Vamos agora para o último tópico. Como essas heresias se revelam hoje? Como é que elas se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Contrário totalmente à Bíblia, né? Contrário. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno do Cerinto e dos seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no nascimento virginal no Antigo Testamento, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, o nascimento virginal, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. E a gente vê a corroboração dessa passagem bíblica lá em Mateus, né? Gente, isso é terrível, né? Quem acredita nisso, é verdade, também acho. Mas fazer o quê? E o seu cumprimento histórico no Novo Testamento também está lá. Foi Jesus gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18 e 20. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E prometendo e projetando ele, José, com isso, né, projetando deixar discretamente Maria, que ele achava que Maria tinha traído. Eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Jesus, né? E o anjo Gabriel ainda disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, olha aí. E a virtude do Altíssimo te cobrirá e a sua sombra, com a sua sombra, né? Você será coberta e você
será a geração dessa criança acontecerá através de uma ação do Espírito Santo na sua vida. Então é isso. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Jesus. Dizia que Simeão, o sirineu, transfigurou-se, foi equivocadamente crucificado. Então, quem foi crucificado no lugar de Jesus foi o Simão sirineu. Muitos acreditam nisso. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu próprio suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, também diz isso, né? Diz que Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé da edição do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides, né? Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por vossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou. E se nós não cremos assim, vã é a nossa fé. Vã é a nossa fé. Cara, tem muita coisa para tirar a nossa fé, né? E a gente precisa aprender a acreditar piamente no que as Escrituras estão falando para nós. Nós temos que acreditar piamente no que as Escrituras estão falando para nós. Ela tem que ser suficiente na sua vida, né? Sem buscar subterfúgios ou outras formas de você querer basear a sua fé. Então, gente, vamos lá para a confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Por exemplo, Flávio José, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilato e este ordenou que o crucificasse. Os que haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. Quem foi que falou isso? O historiador. Não foi a Bíblia, não foi um anjo que desceu do céu. O historiador Flávio José. Né? O historiador romano Tácito também escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Rapaz! Então a Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis. Olha que maravilha! Jesus se apresentou vivo. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para muitos. Muitos. Né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só fazer, mas ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o acolheram. Ele deu mandamento, ele deu um mandamento. Olha, vocês vão reproduzir isso, tá? Então ele deu o mandamento para os apóstolos. Quem? Jesus, né? Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Eita Jesus amado! Dá para poder acreditar nessas heresias? Não, né? Que nós acreditamos na palavra, acreditando na Bíblia, né? As expressões do verbo que se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido no corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou e fez-se homem sujeito ao pecado, embora não houvesse pecado, e venceu o pecado como homem, né? Eu venci, né? Eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo. Nós também podemos vencer o mundo, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo, né? Nós também podemos vencer o mundo, porque temos o auxílio do Espírito Santo. Hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo.
Jesus ele veio como um ser humano. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e andou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do Filho unigênito do Pai. Glória a Deus por isso. Jesus, ele sendo Deus, lá Filipenses capítulo 2, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante a homens, ele se tornou homem. E encontrado na figura humana, ele padeceu, ele se humilhou até o fim, até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se dobre todo o joelho, seja na terra, seja no céu, seja debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus ele veio na figura humana, nasceu como humano, morreu como humano também, e como Deus, e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós temos o perdão dos nossos pecados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que eu tenha abençoado a sua vida através dessa aula. E que Deus abençoe. Até a próxima aula, aula de número 4. E Deus abençoe você. E até mais.